Retomamos a partir de hoje a produção de vídeos para o canal do YouTube aqui no Sujeito Literário. Eu me mantive de alguma forma ativo ali pelo Instagram, com postagens bastante espaçadas nesse período de recesso que durou em torno de 4 meses. Dia 28 de fevereiro eu fiz uma publicação explicando ali na aba comunidade aqui do canal o porquê dessa parada necessária. Eu não sabia quando eu iria retomar, eu queria retomar no momento que eu pudesse estar organizado para minimamente continuar produzindo conteúdos para vocês que acompanham, que gostam de canais literários, terem essa periodicidade. Não adianta, penso eu pelo menos, cada um faz da forma como achar melhor, mas acho que não adianta, não é suficientemente legal com quem acompanha um canal, quem se inscreve no canal, produzir um vídeo um mês, aí depois dá, sei lá, mais um mês, produz outro, aí some, aí não dá explicação, não fala mais nada e simplesmente desaparece, e aí vem outro vídeo. Cada um age de uma forma, cada um se organiza da forma que é melhor para si. Eu estou retornando com a pretensão, e pretendo realmente fazer isso, de ter pelo menos um vídeo semanal como era anteriormente, porém, contudo, todavia, de uma forma que vai ser mais leve para mim. Então eu me organizei durante esses meses que estive ausente, porque um dos principais fatores para mim aqui com o canal é como eu não ganho nada, não tenho retorno financeiro nenhum com o canal, né? Eu estou aqui muito mais para dividir as minhas leituras com vocês, as minhas ideias sobre livros, e também com uma pretensão grande assim, de daqui a pouco estar inspirando outras pessoas a lerem alguns dos livros que a gente comenta, ou a iniciarem essa sua rotina de desenvolver um hábito pela leitura. Tudo isso me é muito caro, muito interessante, mas eu não tenho como estabelecer na minha vida aqui um cronograma de trabalho, né? Trabalho porque não há uma remuneração, eu tenho outra atividade profissional e eu precisava encaixar no meu dia a dia esse horário para produzir o vídeo, para que eu pudesse vir aqui gravar para vocês, para que eu possa editar e, enfim, fazer toda a parte de divulgação. Pode ser que mais para frente eu conte também com a parceria de alguém que possa me ajudar em alguma dessas questões aí que eu estou pensando. Tenho feito algumas conversas, quando isso for oficial eu também vou vir aqui, vou comunicar para vocês, mas estou vindo aqui com o objetivo hoje também de falar daqueles livros que eu me propus a ler desde o início de 2023, o que andou de lá para cá, já que eu fiquei sumido esses tempos, o que eu li, comentar com vocês e perguntar também o que vocês acham que seria interessante trazer destes livros que eu já li em formato de resenha ou não. Porque eu noto assim que as resenhas aqui no canal, embora elas deem muito trabalho para serem produzidas e veiculadas, elas não têm tanta visualização, e aí fica um outro convite para ti que acompanha as resenhas, que acompanha o canal, a produção de conteúdo, gosta do que a gente faz aqui, convida pelo menos mais uma pessoa para vir para o canal, para se inscrever, para se somar, porque senão a gente parece muitas vezes que está fazendo um grande esforço, mas que é algo que poucas pessoas de fato têm aproveitado, assim, o conteúdo não vai adiante, fica uma coisa muito presa ainda, parece que é uma bolha. Então, se vocês me ajudarem a furar essa bolha, quanto mais inscritos tiverem no canal, quanto mais a gente puder fazer esse canal crescer, mais produção de conteúdo certamente haverá aqui, e diversidade também nessa produção de conteúdo. Eu me propus, vou deixar o link para vocês aqui para depois acompanharem, a ler neste ano de 2023 pelo menos 12 livros. Eu li já muitos outros que não estavam ali entre aqueles que eu tinha me proposto a ler, e estes vão vir aqui, se não em formato de resenha, em algum vídeo onde eu vou comentar brevemente sobre algumas destas principais leituras, mas aqueles 12, para quem acompanha, quem era fiel aqui com a gente no Sujeito Literário, eu li alguns deles e outros eu ainda não li. E esses que eu ainda não li também quero comentar com vocês, ver se alguém tem aí alguma opinião a respeito, se acha que realmente eu devo encarar estas leituras, porque já não estou mais com, digamos assim, em relação a todos eles, aquela mesma vontade que a gente tinha lá no início de 2023. Isso acontece, outros livros foram furando a fila. Tempo hábil para ler os que ficaram para trás eu tenho, tá? Mas não quer dizer que eu seja obrigado a ler. Vocês sabem que eu não faço nada obrigado aqui no canal. Então, assim, vamos começar falando sobre o que eu li já da minha meta, da minha pretensão literária, eu prefiro mais essa expressão, para este ano de 2023. Eu havia falado para vocês, lá naquele vídeo no início do ano, que eu gostaria muito de ler, ou refazer esta leitura, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, nesta edição
da Panda Books. E eu fiz isso, eu fiz a leitura do livro, aliás, essa releitura que me marcou bastante, que me fez olhar para essa obra de uma forma diferente. Então essa é uma obra que eu já tinha tido um primeiro e um segundo contato com ela, e acho que esse terceiro contato foi obviamente o mais proveitoso, talvez até pela minha experiência anterior, que eu havia feito a leitura numa edição da LPM, onde eu mesmo havia anotado ali algumas palavras, botado uma legenda a lápis no livro, de palavras que eu não conseguia compreender, palavras que estão fora do que é usual na língua portuguesa hoje. Então eu encontrei muito essa dificuldade, mesmo na época da graduação em jornalismo, quando eu fiz essa leitura, ali pelo ano de 2007, 2008, não recordo exatamente que ano foi isso. E aqui a Panda Books, como você sabe, alguns de vocês sabem, quem estiver chegando agora talvez não saiba, vamos ver se dá pra ver aí, ela traz esses boxes, né? Ela traz bastante explicações, assim, onde, para além das palavras, ela também traz contextos em relação a aquelas citações, referências que são feitas pelo autor, a mitologia grega, a outros autores e até aos costumes da época. Então fica muito mais agradável ler em uma edição como essa, que é feita para um público infanto-juvenil, acredito eu, mas que eu acho plenamente acessível para todos, e adultos, inclusive, podem se debruçar sobre essa obra, porque o texto é integral e as legendas aqui, as notas de rodapé, elas só contribuem e ajudam na leitura. Então é um livro que pode ser, sim, que eu traga ele em formato de resenha. Eu tenho essa pretensão de fazer isso. Gostaria de saber se vocês se interessam em acompanhar uma resenha aqui do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vocês estão ouvindo aí as sirenes, né? Eu moro próximo de um hospital aqui. Isso era uma outra coisa que acabava me desgastando nos meus vídeos quando eu fazia aqui pro canal. Às vezes eu estava ali no meio de uma apresentação de algo, e aí qualquer ruído, qualquer coisa, não era sempre, mas muitas vezes eu dizia, vai ficar ruim isso, parava e começava tudo de novo. Gente, eu não tenho mais como fazer isso. Então os vídeos serão assim, mesmo com esses sons ambientes que atrapalham um pouco, mas eu tenho que controlar um pouco essa minha mania de mais um traço da minha personalidade, talvez, obsessivo compulsivo, de querer tudo perfeito. Eu não farei mais isso, tá? Vai sair coisas aqui que talvez não fosse o ideal, mas que o conteúdo a gente consiga absorver ele na sua melhor forma, digamos assim. Tá? Memórias Póstumas, então, foi um destes livros que eu me propus e que já li agora no inicinho de 2023. Foi uma das minhas primeiras leituras, se eu não me engano. Também li aí ainda no período de férias, nesse ano de 2023, outro livro que estava nas minhas pretensões para este ano, que foi A Incrível e Triste História da Cândida Erendira e Sua Avó Desalmada, do Gabriel Garcia Marques. Aqui, na verdade, são vários contos, 7 ou 8 contos, e todos eles são muito bons. O que eu estou pensando em fazer com relação a esse livro do Gabriel Garcia Marques? Eu vou trazer esse livro para o canal, estou pensando em fazer isso, vejam o que vocês acham, mas acho que não com uma única resenha a respeito da obra, porque ele vai ficar extremamente extensa ou muito superficial. Inclusive eu tenho pensado em fazer isso com outros livros, tá, de contos, porque esses contos aqui, alguns deles são bem extensos até. E eu acho que a gente aproveita mais se trouxer estes contos, um por vez, ou alguns deles, talvez não todos que estão na obra aqui, como eu quero fazer também com um livro que eu tenho aqui, que eu li, que eu já fiz a resenha do canal, pro canal, que foi o livro de Areia, do Jorge Luiz Borges. Eu acho até que tá por aqui, esse livro é um livro, não sei por onde ele tá aqui pela volta. Mas esse é um livro que tem 4 contos ali que eu, sim, já li, já reli mais de 3 vezes e eu gosto bastante. E eu acho que, por mais que eu tenha feito a resenha do livro como um todo, falar especificamente de cada um desses contos seria bastante interessante. Então, essa é uma ideia que eu estou, não está definido ainda, de como apresentar essa obra aqui do Gabriel Garcia Marques para quem pretende fazer também esta leitura. Foi outro livro que eu li que eu tinha me proposto. Assim como 2 narrativas fantásticas do Dostoiévski, que a gente tem aqui, A Doce e O Sonho de um Homem Ridículo. Eu fazia muito tempo que não lia Dostoiévski, havia lido na época da graduação Crime e Castigo, e com essas 2 pequenas novelas, digamos assim, eu pude rememorar aquilo que já é um traço característico da obra do autor, que está muito fortemente marcado lá em Crime e Castigo, que tem essa questão toda de envolver a natureza humana,
que é algo que eu gosto bastante, quem acompanha o canal sabe. E aqui, especificamente pensando nessa relação vida e morte, quando a gente se defronta com uma perspectiva de suicídio, de chegar ao ponto de tirar a própria vida, os personagens chegarem em situações extremas de chegar a considerar isso ou ir às vias de fato em relação ao esvaziamento da ideia de o que é viver, o que é estar por aqui, o porquê disso tudo que a gente vivencia nos nossos dias. E de formas diferentes o autor trabalha essa questão do suicídio, então, nestas duas novelas. Eu vou falar mais detalhadamente, vou trazer sim uma resenha deste livro para o canal, caso vocês se interessem, vocês também me deem um toque aí, talvez não se interessem, também podem me dizer, esse não é um livro que eu acho que seria válido trazer em formato de resenha, mas é uma obra assim, impressionante. Eu acho que inclusive eu deveria ter começado por aqui, eu estou recomeçando talvez o meu contato com Dostoiévski por essa obra, e eu quero mais. Eu tenho algumas ideias aí para esse ano, depois eu vou falar para vocês de outros livros do Dostoiévski um pouco mais curtos, para eu chegar a fazer uma releitura do Crime e Castigo, hoje já com uma outra cabeça, diferente do que eu tinha na época da graduação, e também outras obras de autores russos, que é algo que eu devo bastante ler esses autores. Eles acabaram ficando muito para trás aí. Li também, então, Frankenstein. Aqui a gente tem uma outra temática que me interessa bastante, então fiz essa leitura, fui para ela com muita expectativa, e é uma leitura que realmente me marcou, mas que talvez porque a minha expectativa estivesse muito acima assim, da média, no início eu demorei um pouquinho para engrenar na história, porque a gente fala aqui nesse livro também sobre a questão da natureza humana, uma narrativa que é um pouco epistolar, né? Tem trocas de carta entre aquele que conta a história e a sua irmã, né? E aí tem também depois os diálogos que são feitos com Frankenstein, que na verdade Victor Frankenstein é o cientista que esse marujo, agora eu não recordo o nome dele aqui, mas na resenha eu vou trazer com detalhes para vocês, esse navegante, esse cara que andava pelos mares, ele acaba encontrando, primeiro ele vê a sombra do monstro fugindo, e depois ele acaba encontrando o cientista Victor Frankenstein à deriva no mar, e ele acolhe o cientista no seu navio, e aí eles vão começar a conversar, e aí sim a voz narrativa se altera, e o Frankenstein, o cientista, vai contar para ele essa situação toda que envolveu a ele e a sua família, depois que ele acabou criando este monstro, que não é o Frankenstein. Nas adaptações a gente sempre ouviu falar Frankenstein é o monstro, né? Então ele criou este monstro, e como que foi depois a relação entre criatura e criador. Os diálogos são impressionantes. Quero falar detalhadamente dessa obra, essa que merece sim uma resenha, mesmo que vocês me digam que não querem que eu faça, acredito que eu vá fazer, porque vai ser importante para mim também. Sempre que eu faço a resenha, é uma forma de falar comigo mesmo, para que eu possa dizer o que eu de fato senti com a obra. Então eu gosto de trazer para dividir com as pessoas e também para dividir comigo mesmo, porque assim eu não guardo para mim essas impressões. Gosto de escrever lá no Instagram, eu gosto muito de fazer essa parte escrita, mas gosto de falar também, como você sabe. Então Frankenstein, resenha, provavelmente em algum momento ela vai estar aparecendo aqui no canal. Li o quadrinho que eu havia me proposto para ler, o Yellow Cab. Era como eu havia dito no vídeo para vocês lá no início do ano, que eu pensava que era, ou seja, tem aqui uma pessoa que acaba indo trabalhar como taxista, mas não era exatamente o que eu pensava, porque ele faz isso com a pretensão, enquanto cineasta, de estar buscando ali elementos para que ele possa construir uma outra narrativa fílmica mais para frente, dirigir algo que seja motivador, que lhe dê de novo aquele gosto pela produção do cinema, né, enquanto escritor, diretor de filmes. Então ele vai para esse mundo de Nova York como um motorista de táxi, e aí ele vai se defrontar com uma série de questões que envolvem também a questão da imigração e outros temas muito interessantes. Eu gostei, mas ficou bem abaixo de todas as outras obras que eu li do Chaboté. Eu gosto muito desse autor, para mim é o quadrinista que até agora mais me marcou. Você sabe, eu falo muito sobre isso no canal, tem resenha de livros dele aqui, no Sujeito Literário, mas
Eu li também quadrinho, que eu tinha dito que provavelmente sairia como leitura, do Moby Dick, que eu não sei onde é que tá. Aliás, agora eu tô vendo onde ele tá atrás da câmera. Então eu vou pedir um tempinho pra vocês, aí vai dar um tempinho, e aí eu volto só pra mostrar pra vocês que é importante também. Tá aqui então o livro em quadrinhos, a edição, a adaptação do Chaboté, do Moby Dick. Eu fiz essa leitura também, além do Yellow Cab, o segundo quadrinho que eu li neste ano. É uma adaptação muito boa, muito fiel à obra, e supera em larga escala a outra experiência do Yellow Cab. E eu li também, na edição da Antofágica, esta que foi, pelo menos até este momento aqui no ano de 2023, a grande obra que eu li. Inclusive é uma obra bastante extensa. Eu, antes de adquirir uma edição Moby Dick para ler, eu estava pesquisando qual seria, porque eu queria ler esse ano. E aí apareceu para mim uma promoção dessa edição aqui da Antofágica, um livro que saiu pela metade do preço. Eu consegui adquirir, acho que até parcelei na época, porque mesmo na metade do preço estava muito caro. E é um livraço assim, impressionante, porque tem um prefácio aqui do Luiz Rufato, e ele vai falar da experiência dele com a leitura, do contato dele com esse autor, com Herman Melville. É muito, muito bom assim, esse texto, muito legal enquanto introdução para a obra. Eu me surpreendi bastante, mas vou trazer aqui, obviamente, em formato de resenha para conversar com vocês, mas já quero dizer de antemão o seguinte: esse é um livro que tem que haver, não sei se seria uma persistência, mas acho que quem pega para ler assim, numa expectativa de que vai encontrar uma aventura nos mares, que vai estar permanentemente relacionando o fato em si, ou seja, a perseguição do Capitão Ahab, a baleia. Eu falo isso porque as pessoas de modo geral sabem a ideia da história, né? Tem várias adaptações, inclusive infantis, mas quem pensa que vai encontrar essa aventura, só essa questão aventuresca, transformada numa linguagem filosófica, reflexiva, para estabelecer analogias ou metáforas, né, com relação às nossas grandes obsessões, ou seja, ele, o capitão que perdeu a sua perna por culpa da baleia, né, que uma tentativa de caçada, essa grande baleia branca, e ali a gente vai estabelecer essa relação, então, de pensar a nossa grande obsessão das nossas vidas, né, essa relação do que a gente busca, quais são ou qual é a nossa baleia branca ser caçada, enfrentada frente a frente depois daquilo que nos é arrancado, dos nossos percalços no dia a dia, nas nossas vidas. Tem isso para mim é o central, isso me agarrou a história, isso me fez viajar. Bom, quem acompanha minha resenha lá no Instagram sabe o quanto eu gostei desta parte, mas tem sim muitas questões técnicas, até nó que se dá na corda, no arpão, os diferentes tipos de cachalotes, né, as baleias, detalhes específicos, assim, uma linguagem bastante técnica em várias questões, que pode sim, pegando um leitor que não está com tanta vontade assim de mergulhar nessa aventura, né, nessas reflexões, não está a fim de segurar por algum bom tempo estas outras questões que às vezes desviam um tanto quanto do que é central na obra, pode acabar decepcionando, ou até mesmo fazendo a pessoa largar a leitura, esperar um outro melhor momento. Então, já de antemão, já disse isso para vocês aqui, eu realmente gostei muito dessa obra. Feitas essas ressalvas, vamos falar um pouco mais então mais para frente de Moby Dick aqui no Sujeito Literário. Agora vamos falar um pouquinho do que eu tinha me proposto a ler no início do ano, que eu ainda não li. Tá? A gente está entrando em agosto, estamos ainda em julho, então acho que eu estou ainda com crédito, acho que dá para tentar vencer essas leituras, mas aí eu me pergunto, será que eu realmente ainda quero fazer todas essas leituras? Eu estava me perguntando isso hoje pela manhã, e eu quero perguntar para vocês também, que acompanham o canal. Estas que ainda não foram feitas, alguma delas ou algumas delas, vocês me diriam assim, bah, essa eu queria muito que tu lesse e dividisse com a gente aqui no canal? Se tem, me falem. Por exemplo, Murilo Rubião, obra completa. Acho que dificilmente vai escapar de eu ler esse ano. Acredito que vou ler sim, eu comecei com uma grande expectativa. Vocês sabem que eu terminei 2022 lendo este autor e outros autores que vão na mesma linha do Murilo Rubião, né? E aí eu fiquei com aquela ideia assim, vou ou não vou para mais obras, vou acabar indo. Então qual que eu boto, já que eu pretendo ler outras, né? Como pelo menos uma assim que eu não queria deixar de ler nesse ano de 2023. Aí eu peguei a obra completa do Murilo Rubião. Ele está entre os autores que ficaram meio esquecidos aí,
ao longo da trajetória da literatura nacional brasileira. Então, esse é um livro que provavelmente será lido sim. Philip K. Dick, Blade Runner. É um livro que eu quero ler também, por isso que ficou entre aqueles que eu separei. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição para vocês. Vocês vejam lá, eu falo um pouquinho mais dessas obras no vídeo onde eu apresento os livros que eu gostaria de ler em 2023 como uma pretensão literária, ou meta, né? É uma ficção, então assim, eu não li nenhuma ficção até agora, científica, ou, a não ser que a gente queira considerar Frankenstein como ficção científica, talvez pudesse entrar aí, né, ou terror, enfim. Acho que é um livro que eu vou ter que encarar, assim, mas eu não estou mais com aquela grande vontade que eu estava lá no início, estava com mais vontade. Outro livro que eu separei para dar uma diversidade nas minhas leituras, né, diversificar um pouco o que eu ando lendo por aqui, até para dividir com vocês, foi esse aqui, A Ilha do Conhecimento, do Marcelo Gleiser. Será que eu lerei ele até o final do ano? Hoje eu peguei, abri assim, fui lendo, né, para ver o ritmo de leitura dele. Os capítulos são curtos, em torno de 3 páginas. É um livro que fala dos limites da ciência, da busca por sentido. Então ele está nesses livros de divulgação científica. Não é algo habitual no meu cotidiano de leitor fazer esse tipo de leitura. Mas eu senti vontade de ler no início do ano, eu estava organizando, senti necessidade de estabelecer como uma meta para que eu pudesse me obrigar até um pouco a fazer leitura e ver o que ia dar para poder dividir com vocês. Então me instigou o tema, mas eu não fiquei naquela, será que eu vou encarar, será que eu não vou largar? Então talvez esse livro acabe sendo lido ou não. Vamos esperar até o final do ano, teremos mais capítulos dessa história. O Pequeno Príncipe ainda não consegui ler com o meu filho Luquinhas. Eu quero ler este livro junto com ele. Se eu não ler junto com ele, este é certo que eu vou ler até o final do ano e vou trazer em formato de resenha. Mas eu quero ler com ele, porque eu gostaria muito, e acredito que vocês também devam estar com saudade dos vídeos do Lucas, que ele viesse comentar aqui a respeito da perspectiva dele, enquanto criança, com 7 anos, sobre esta história. Então vamos ver o que vai acontecer se terei essa parceria. Este livro do Laurentino Gomes, que eu também estabeleci como uma pretensão para este ano, 1808, eu tenho toda a trilogia, mas eu quero começar, digamos, deste que é o princípio, o pontapé inicial, a fuga da família portuguesa, para que a gente possa aqui também trazer um pouco mais de história do Brasil. Tem outro livro, eu já abordei algumas questões aqui, meio assim, por alto, mas tem outro livro, que é um livro do Darcy Ribeiro, que é O Povo Brasileiro, que eu tinha uma edição antiga, acho que da Best Bolso, que eu acabei comprando uma nova edição, numa promoção que saiu aí entre estes 4 meses que eu andei afastado, e eu pretendo reler, eu pretendo fazer uma leitura mais atenta a essa obra, agora, em algum momento aí, para poder dividir com vocês. Então eu quero trazer mais literatura também que trabalhe com a questão da história, da sociologia, enfim, e eu pensei que esse deve ser um bom livro para dividir com quem ainda não teve contato com a obra do Laurentino, como eu, vou ter esse primeiro contato, e até para poder trazer impressões de como que ele fala a respeito da história do Brasil. Como é que é essa linguagem, tá? Eu já ouvi falar muitas coisas, mas eu quero eu mesmo ter essa experiência e poder dividir com vocês e dizer quais são então as minhas opiniões a respeito desta obra, tá? É um livro que dificilmente eu não vou ler até o final do ano, eu só não posso precisar em que mês destes que ainda falta até o final do ano eu farei essa leitura. Aí entra então o livro que eu já vou usar como gancho para um outro assunto que eu quero antes de finalizar esse vídeo aqui com vocês. Saramago. Aqui a gente tem Os Seus Nomes, que é um álbum biográfico, que eu, no início do ano, falei que era uma das biografias que eu queria ler. Aí eu vou dizer para vocês que eu andei fazendo uma coisa, que eu andei indo atrás de outras duas grandes biografias que eu estou assim babando para ler. Eu vou ter que mostrar para vocês, está aqui pertinho, eu vou pegar. E aí eu entrei numa situação meio complicada aqui. Por quê? Esse livro não deve ser um livro tão demorado de ler, tá, gente? Ele é grande, assim, ele é bem extenso. Tem aqui, vamos ver, 345 páginas, embora páginas bem grandes, né? É uma edição mais ou menos do tamanho daquela da antofágica do Moby Dick, que eu deixei lá embaixo. Para pegar aqui vai ficar bem difícil, eu não quero botar meus livros no chão, vou ter no tapete aqui para não jogar no chão. Então vejam aqui, a gente tem o Moby Dick, que é um baita de um livro, e aqui a gente tem o Saramago, mais ou menos do mesmo tamanho. Então, só que tem bastante ilustrações, bastante imagens, né? Um livro muito, muito legal, recheado assim, de questões que envolvem a vida
do Saramago. Eu vou acabar dando preferência para ele, acredito que sim. Tá? Eu vou começar a fazer essa leitura, provavelmente já seja a minha leitura próxima agora, paralela com alguma outra, mas eu andei adquirindo essas outras duas biografias, vou mostrar para vocês aqui. Uma delas foi essa do Van Gogh, que é um baita de um calhamaço. Tá? Eu tenho muita curiosidade para conhecer a vida desse grande artista. Acho que deve ser um livro muito, 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 muito proveitoso. E aí, como se não bastasse, uma outra promoção, eu acabei comprando esta biografia aqui do Fernando Pessoa. Aí vocês vão dizer, poxa, aí tu te complicou, né? Sim, porque eu tenho esses dois calhamaços aqui, agora em mãos, para além do Saramago. O Saramago é mais curtinho, o Saramago é um livro que eu já tinha me proposto a ler para este ano, então ele vai ganhar a preferência, mas aí é que tá, né? Se eu vou conseguir, vai ficar aqui um grande ponto de interrogação, ler ou a biografia do Van Gogh ou a biografia do Fernando Pessoa, que ambas saíram, né, pela Companhia das Letras. Essa edição aqui, essa do Richard Zenit, é considerada, essa biografia, a biografia mais completa da obra do Fernando Pessoa, definitiva, né, como o pessoal fala, e eu sou realmente aficionado por aquela obra do Fernando Pessoa, por ele como um todo, né, que é o livro do Desassossego, que tem resenha aqui no canal. Então, para mim, assim, ler sobre a vida do Fernando Pessoa, os seus heterônimos, e poder conhecer um pouco mais, poder vivenciar, assim, me transportar para aquilo que ele viveu, para como é que foram os detalhes, os pormenores da criação literária dele, é algo que eu tô louco para fazer, tá? Mas não é diferente com o Van Gogh. Eu vou ter que optar por uma das duas, de repente, esse ano, para dar início. Eu vou fazer uma leitura um pouco diferenciada, assim, mais cadenciada, então vai levar bastante tempo. Mas antes eu quero vencer o Saramago. E por que eu falei que o Saramago era especial para além de tudo, dessas questões todas que eu coloquei aqui? Porque eu tenho me proposto, né, havia me proposto desde o início do ano, tinha comentado com vocês antes desse intervalo aqui no canal, a ler uma obra, pelo menos do Saramago, permanentemente durante o ano. Não que necessariamente eu fosse ler um livro dele por mês, que era a minha ideia inicial, mas que eu fosse lendo Saramago ao longo do ano. E isso não aconteceu como eu gostaria. Eu comecei o ano lendo alguns dos livros do Saramago, li algumas das obras dele. Aqui eu li, por exemplo, onde é que tá? Eu li esse aqui, O Conto da Ilha Desconhecida, tá lá em cima. Li Caim, que foi a última resenha, inclusive, que eu coloquei aqui no canal. Então, de início estava indo sim, estava indo bem, mas aí depois, por uma série de questões que envolve também a pausa com o canal, eu acabei que não consegui dar sequência nas leituras de Saramago. Eu estou de olho em alguns dos livros dele para ler agora, aí, mês de agosto, de repente. Mas como eu vou ler a biografia, talvez eu deixe mais para frente. E certamente haverá momento e uma etapa a ser vencida aqui, que é ler toda a obra de Saramago, mas, enfim, acabei colocando o olho maior que a barriga, né? Achei que seria possível, não foi. Porque é isso, gente. Nós nos programamos para uma série de coisas e outras coisas vão acontecendo no meio do caminho, e é isso aí, a vida é assim mesmo, e a gente tem que lidar bem com isso, né? Ou seja, não tem nenhuma obrigação, nada que faça com que a gente não possa flexibilizar um pouco essas nossas ideias. Então tudo aqui são ideias, vocês estão vendo por onde está indo as coisas. Eu consegui metade daquilo que eu me propus em 2023 a ler, a gente já passou um pouquinho da metade do ano. Eu li muita coisa boa, outras coisas, quem acompanha no perfil do Instagram ela sabe que eu li muita coisa legal. Não tanto em quantidade, sabe? Nem tudo que eu li eu coloquei também lá no perfil do Instagram, mas as que mais me tocaram eu coloquei, e elas provavelmente virão em formato de resenha aqui para o canal. É o caso de Tudo é Rio, da Carla Madeira. Não tem como não trazer uma resenha desse livro. Esse livro é fantástico. Inclusive alguém me indicou esse livro aqui no canal. Eu não lembro quem foi a pessoa. Se estiver assistindo, me dá um toque aí. É realmente fantástico, Tudo é Rio. Melhor livro que eu li esse ano. Assim, muito bom. Li Stoner, do John Williams. Então eu li muita coisa boa. E eu quero trazer para comentar com vocês aqui. Agora, por último, li O Profeta, do Gibran. Não tem, né? A gente tem que falar sobre essas obras. Então, vamos conversar.
aos pouquinhos estamos retomando aqui, o canal está de novo ativo, toda semana virá vídeos e eu quero me comprometer com quem estava esperando, porque recebi mensagens, para minha surpresa, de pessoas que estavam curtindo a minha ideia. Eu achei que poderia ser até meio cansativo e tal, mas algumas pessoas me deram um retorno muito positivo sobre aquela sequência de vídeos sobre o Don Quixote, né, que é o meu livro da vida. E eu já tenho alguns destes vídeos aqui no canal e eu vou trazer outros, tá? Eu vou esporadicamente vir aqui pro canal, dando sequência nessa série, pegar uma aventura ali do Don Quixote e vou trazer alguns trechos, dialogar com vocês, falar o que me deu a pensar a respeito destas aventuras. Estes vídeos que já tem aqui no canal, tem um que é uma resenha completa sobre a obra, fala até das edições também, outros que eu fui pincelando alguns destes capítulos da obra para tratar de algumas destas temáticas, porque Don Quixote é um livro que tem vários livros em seu contexto, ou seja, é um livro onde tu lê vários livros através deste grande livro, desta grande obra do Miguel de Cervantes, tá certo? Um grande abraço, fiquem com a gente. Semana que vem, no máximo, ou talvez até antes, a gente esteja de volta aqui no Sujeito Literário, para que a gente possa dar continuidade com tudo agora em 2023 para este projeto de incentivo à leitura, ao pensamento crítico e à troca de experiências em função daquilo que nos move, que nos motiva e que nos transporta para outros tempos, que é a literatura. Um grande abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau.